terceira coisa que a gente tem que fazer para discipular: primeiro, conversar; segundo, ver o valor. Quindi la terza cosa che dobbiamo fare per discepolare i ragazzi: prima di tutto parlare con loro, secondo riuscire a vedere il loro valore, la terza. E terceira coisa, nós temos que dar trabalho a eles. La terza cosa, dobbiamo farli lavorare. Quando Jesus terminou os 3 anos com os discípulos, ele demitiu todos e disse: vão, ide. Quando Gesù ha finito i 3 anni con i discepoli, lui ha detto: ok, adesso siete tutti dimessi, andate. Chega uma hora que a gente para de depositar neles e começa a depositar através deles. Os Deve envia. arrivare un momento dove noi smettiamo di depositare in loro le cose e dobbiamo incominciare a depositare attraverso di loro. Eu descubro que crente que não trabalha para Deus dá trabalho para Deus. Io dico sempre che il credente che non lavora per Dio dà dei lavori a Dio. E em 30 anos trabalhando com jovens, eu vejo isso claramente. E in 30 anni lavorando con i ragazzi, con i giovani, io vedo questo chiaramente. Aqueles que eu consegui treinar para trabalhar para o Senhor se tornaram os meus braços direitos, mas aqueles que eu não consegui dar uma missão para eles, eles meio que fracassaram na fé. Coloro che sono riuscita ad allenare e gli ho dato un lavoro da fare, un ministero da fare, loro oggi sono le mie braccia destra e sinistra. Coloro invece dove non sono riuscita a incanalarli, oggi loro danno tanto filo da torcere. No início, eles não acreditam. All'inizio loro non credono. Eu peço alguém para fazer uma oração no culto. Tipo, chiedo a uno di fare una preghiera durante il gospel. Peço para alguém organizar um evento. O chiedo a un altro di organizzare un evento. Peço para que a pessoa pregue no culto. O gli chiedo anche di predicare nel nostro gospel. Mas eles sempre falam como Moisés: eu não consigo. Però all'inizio dicono sempre come Mosè: non riesco. Mas com o tempo, eles conseguem. Ma con il tempo loro riusciranno. Na verdade, hoje, como eu venho fazendo isso há muitos anos, eu tenho hoje jovens que já me passaram e são muito mais relevantes no Brasil do que eu sou, porque eles aceitaram há muitos anos atrás o chamado que eu entreguei para eles. La verità è che oggi io ho dei ragazzi allenati da me che sono anche più rilevanti di me in Brasile, perché hanno accettato la chiamata dove io li ho spinto a entrare. Então, eu resumo essa questão do discipulado de jovens nessas 3 palavras. Quindi io faccio un riassunto nel discepolato per i ragazzi in queste 3 parole. Temos que conversar com eles. Dobbiamo parlare con loro. Não pode ser somente por rede social. Non possiamo parlargli solo attraverso le reti sociali. Agora, durante a pandemia, sim, mas quando tudo acabar, precisamos olhar nos olhos e conversar com a alma deles. È ovvio che durante la pandemia dobbiamo usare le reti sociali, ma quando tutto questo finirà dobbiamo guardarli negli occhi e parlare con le loro anime. Segundo, nós temos que deixar claro para eles o quanto nós os amamos e acreditamos no valor que eles têm. Quindi il secondo, noi dobbiamo lasciargli in modo chiaro quanto noi li amiamo e quanto loro sono preziosi e possono sviluppare un ministero. Porque a grande maioria deles se detesta, não vê valor, tem baixa Perché autoestima. la maggior parte di loro ha una bassa stima e non vedono valore in se stessi. E terceiro e último, nós precisamos dar a eles uma função, um trabalho. Quando eles se sentem úteis no reino de Deus, eles abraçam o propósito do cristianismo de uma forma maravilhosa. E il terzo e ultimo, noi dobbiamo trovargli un lavoro. Quando loro si sentiranno importanti per il regno di Dio, loro produrranno in un modo meraviglioso. Nós não vamos ganhar todo mundo. Ovviamente non vinceremo tutto il mondo. Jesus tinha 12 e um se matou. Gesù aveva 12 persone e uno si è ammazzato. Mas ele não parou por causa disso.
Ma Gesù non si è fermato perché quello ha deciso di uccidersi. Jesus foi o maior líder de jovens de todos os tempos. E Gesù è stato il più grande leader di giovani di tutti i tempi. E ele deu a vida dele por aqueles 12. E perché lui ha dato poi la sua vita per quei 12 ragazzi. E eles incorporaram a missão do Messias. E loro hanno incorporato la missione del Messia. Amen. Incorporaram tanto que fizeram mais do que o próprio Messias depois que o Messias foi embora. Loro hanno preso così tanto possesso della missione del Messia che poi quando non c'era più il Messia hanno fatto di più del Messia. Com Jesus, o evangelho ficou em Israel. Com os apóstolos, atingiu todas as nações. Con Gesù il Vangelo è rimasto in Israele, con gli apostoli è arrivato a tutte le nazioni. Então, o que eu descubro que o problema não é a qualidade dos nossos jovens, mas a qualidade do líder do jovem. Se o líder de jovem for alguém que ama os jovens, ele vai levá-los para as nações. Allora, quello che io capisco è che il problema non è nei ragazzi, ma è nella qualità del leader dei ragazzi. Se davvero è qualcuno che ama tanto i ragazzi, farà in modo che vadano a finire nelle nazioni. Precisamos levantar uma geração de loucos por Jesus. Noi dobbiamo innalzare una generazione di pazzi per Gesù. E se não for assim, e se não non for sarà assim, così, se non è não così, estamos fazendo bem feito. Não estamos allora fazendo noi bem non feito. stiamo facendo un buon lavoro, não stiamo facendo um bom lavoro. E o Senhor, deixa eu perguntar, muitas igrejas têm problemas com um jovem quando ele vira pastor dos jovens, porque às vezes ele acha que ele sabe mais. Fala um pouco como você acha che a gente pode tratar isso. Vi sto chiedendo che alcune chiese hanno un problema con i leader dei giovani o con i pastori dei giovani perché a volte si danno delle aree e pensano di sapere di essere di più. Gli sto chiedendo che consiglio può dare a queste persone, a questi pastori. São dois problemas. Ci sono due problemi. Se ele não der certo como líder de jovens, se questa persona non andrà bene come leader dei giovani, todo mundo vai dizer, poxa, deu errado. tutti diranno, ah sì, è andata proprio male. E ele vai se sentir desprezado e vai se sentir sem apoio do pastor. E lui si sentirà disprezzato e senza l'appoggio del pastore o del leader. E geralmente vai colocar a falta de sucesso na falta de apoio da igreja. E in genere metterà la sua mancanza di successo nella mancanza di appoggio della Chiesa. Mas se der certo, ma se invece questa persona andrà bene, aí geralmente eles começam a achar que sabem mais do que o pastor. Allora in genere pensano di sapere di sapere più del pastore. E começa a fazer do grupo de jovens um gueto separado dentro da igreja, com ideias próprias e não dentro da visão da igreja toda. E incominciano a fare il gruppo dei giovani un ghetto dentro la Chiesa, una cosa a sé separata dalla visione totale della Chiesa. O que eu recomendo é que pastores da igreja, com seus líderes de adolescentes e jovens, almocem constantemente juntos, tomem café, conversem, porque assim eles alinharão a visão e não vão ter divisão. Divisão nada mais é do que duas visões. E duas visões não dá. Quello che voglio consigliare è che i pastori di questi responsabili dei giovani o pastori dei giovani prendano sempre caffè, mangino tanto, abbiano tanta comunione con il leader dei giovani perché loro possano allinearsi alla visione della Chiesa e non creare una divisione che vuol dire due visioni. O meu pastor tem 72 anos. Il mio pastore ha 72 anni. E eu almoço sempre com ele. E io mangio sempre con lui. E eu pergunto para ele, pastor, o que eu não posso fazer? E io gli chiedo sempre, pastore, cos'è che non posso fare? O que você quer que eu faça, pastor? O gli chiedo anche, pastore, cosa vuoi che io faccia? Aí eu pergunto qual é a visão que o senhor tem.
E gli chiedo anche, pastore, qual è la tua visione per questa cosa? E ele só responde uma coisa: E lui risponde sempre una cosa. filho, pode fazer tudo, só não pode pecar. E lui mi dice sempre, figlio, puoi fare di tutto, non puoi solo peccare. Então eu faço tudo, menos E pecar. allora, come lui mi dice che posso fare tutto, faccio di tutto tranne il peccato. Mas eu estou alinhado com o meu pastor. Però io sono allineato con il mio pastore. Não quero o lugar dele, Non voglio il suo posto, quero realizar a tarefa que Deus deu para ele, junto com ele. voglio realizzare il compito che Dio ha dato a lui insieme a lui. E entendo que as ovelhas que eu estou cuidando são dele. E ele vai ter que prestar contas a Deus. E comprendo che le pecore che io curo non sono mie, ma sono sue. Ed è lui che risponderà di quelle pecore delle quali ho la cura. Infelizmente, pastora, é uma das coisas que eu mais atendo ministérios de jovens que o líder deu problema porque deu sucesso ou porque deu errado. Infelicemente, pastore, la maggior parte delle persone che seguo sono persone che hanno a che fare con dei leaders che o hanno avuto troppo successo o gli è andato troppo male. E muitos ministérios que existem no Brasil são fruto de racha, de igrejas que se separaram porque o líder de juventude ou de adolescentes cresceu tanto que ele resolveu levar todo mundo com ele, ao invés de se manter fiel àquele que deu a ele a oportunidade de crescer. E molti, almeno qua in Brasile, molte divisioni delle chiese avvengono o perché il leader degli adolescenti è cresciuto troppo, o il leader dei giovani è cresciuto troppo, e invece di sottomettersi a colui o al ministero che gli ha dato quell'unzione, ha cercato di fare qualcosa da solo. Agora eu quero lembrar a todo mundo que Eliseu queria a porção dobrada de Elias. Però voglio ricordare tutti che Eliseo ha voluto la porzione doppia di Elia. E Elias colocou só uma condição: Però Elia ha messo una sola condizione: se você ficar comigo até o fim. se tu rimarrai con me fino alla fine. Então, nós, a nova geração, queremos a unção da velha geração, mas não queremos ir com eles até o fim. Quindi noi della nuova generazione vogliamo l'unzione della vecchia generazione, ma non vogliamo camminare con loro fino alla fine. Permanecer na visão da igreja e do pastor é fundamental para que tenha a bênção de Deus no ministério de jovens. Rimanere nella visione della Chiesa e del pastore è fondamentale perché i giovani e il ministero dei giovani sia benedetto. É isso. E que conselho você daria, então, para um jovem que está vivendo aí nessa dúvida? A gente já entendeu o princípio, um conselho bem pratico. Vi ho detto che consiglio molto pratico daresti a un ragazzo o qualcuno che vive in questa problematica. O Judas se perdeu no distanciamento de Jesus. Allora, Giuda si è perso perché si è allontanato da Gesù. E nós vemos que os apóstolos que ficaram, eles se voltaram para Jesus mesmo tendo errado. E noi vediamo che gli apostoli che sono rimasti sono tornati a Gesù anche se avevano sbagliato. O voo solo sempre termina em morte. Mas o que Deus quer é que a gente se volte para ele. O voo sozinho. Ah, ok. Volare da soli sempre finisce con la morte, ma quello che Dio vuole è qualcosa di diverso. Quando a gente percebe na natureza, aquele animal que fica longe da manada é sempre aquele que é devorado pelos leões e pelos leopardos. Quando noi guardiamo nella natura, proprio quell'animale che esce dal gregge, dal branco, in genere è l'animale che sarà divorato da leopardo. Então, eu prefiro me assentar com meus líderes, que seja para falar das diferenças que nós temos, do que simplesmente me afastar. Quindi io preferisco sedermi con i miei leaders, anche se fosse per parlare delle differenze che noi abbiamo, invece di allontanarmi da loro. Essa ponte do diálogo, o jovem tem que ter com seu liderado ou com seu líder, para que ele não fique para trás e seja devorado no meio dessa solidão.
Quindi questo ponte del dialogo è molto importante per questo leader, perché lui non sia preda dal diavolo nella sua solitudine. Então, o meu conselho é esse, que ele se reaproxime dessa pessoa que ele acha que não está olhando para ele com bons olhos. Quindi il mio consiglio è che questa persona si avvicini a queste altre persone che secondo lui non lo guardano con buoni occhi. Isso. E quanto é importante a transparência, porque a pessoa pode estar junto, mas pensar um monte de coisa e não dizer. Vi sto chiedendo quanto è invece importante la trasparenza, perché la persona può sembrare che cammini insieme, ma magari non dice tutto quello che c'ha nel cuore. A gente percebe que muitas vezes Provérbios diz que o vaso ele é pintado, mas por dentro ele não é bom. Então muitas vezes nel libro dei Proverbi dice che il vaso è dipinto fuori, ma dentro non è buono. existe realmente sim pessoas que estão sorrindo e com uma faca por trás te apunhalam. Esistono veramente delle persone che sorridono, però con un coltello dietro ti invece appugnalano. Mas Jesus estabeleceu uma regra infalível. Ele disse: pelos frutos você conhece a árvore. Ma Gesù ha stabilito una regola infallibile che dice: dai frutti riconoscerai l'albero. Então, sempre que eu converso com alguém, Quindi sempre che parlo con qualcuno, eu nunca dou a coisa por encerrada naquele momento. io non do mai le cose come se fossero chiuse proprio in quel momento. Eu digo assim: ok, vamos caminhar então e vamos ver os frutos que isso vai dar. Io non è che concludo già la discussione, dico ok, camminiamo insieme e vediamo invece i frutti che questo porterà. Porque numa conversa você pode fingir, Perché in una chiacchierata tu puoi anche fingere, mas ninguém consegue fingir com o tempo, porque os frutos vão denunciar se você é falso, hipócrita ou verdadeiro. ma nessuno riuscirà a camminare per così tanto tempo facendo finta. Quindi il tempo rivelerà se sei vero o se sei un ipocrita. Tem um ditado no Brasil que diz que fruto podre cai sozinho. C'è un detto in Brasile che dice che il frutto marcio tende a crollare da solo. Não tem que fazer nada. Uma hora ele mostra quem ele é. Non devi fare niente, in un momento si rivelerà e farà vedere invece ciò che è. E qual seria o teu... Continua, pode desculpa. falar. Pode... Não, vai lá. Falar. Não, é só para dizer que o fruto também vai mostrar a pessoa boa e não somente revelar a hipócrita. È ovvio che il frutto rivelerà anche la persona buona, non rivelerà solo le persone ipocrite. Amém. Sim. E qual é o conselho, então, que você daria? Vamos imaginar, nós temos algumas igrejas pequenas que ainda não têm, algumas já têm um líder, já têm um pastor, outras não têm ainda um líder dos jovens. Qual seria as qualidades que você daria como conselho para escolher aquele menino ou aquela menina para ser uma líder ou um líder dos adolescenti e dos jovens? Gli sto chiedendo, per le chiese piccole che magari non hanno ancora un leader dei giovani, un pastore dei giovani, quali sono le qualità che lui dice che dovremmo cercare in quella persona, ragazzo o ragazza, per invece investire in loro? Igrejas menores devem começar com uma reunião na casa, com adolescentes e jovens ali num lar. Não precisa necessariamente começar com culto. Allora è ovvio che in una chiesa piccola non c'è la necessità di avere un culto per i giovani, si può avere veramente solo un life group per loro, in una casa. Agora essa pessoa, para ficar nesse lugar, ela tem que ser testada. Então, a primeira coisa que ela tem que ter é amor por esse grupo. Quindi questa persona, per prendere questo ruolo, deve poter essere testata e la prima cosa, il primo segno è l'amore che avrà per questo piccolo gruppo. Não é simplesmente ser engraçado e ser amigo de todo mundo. Tem que ter mais do que isso. Tem che que non amar. Vuol dire essere quello che fa ridere tutti e quello che comunque intrattiene. Deve essere di più di questo.
muitos pastores equivocadamente pegam o jovem mais alegre ou mais engraçado ou que sabe falar melhor em público e simplesmente o coloca lá sem ter um chamado para isso. Molti pastori fanno questo enorme errore, prendono quel giovane che fa ridere di più, quello che sa parlare meglio, quello che intrattiene, prende questa persona e la butta lì a gestire questo gruppo e questo è un errore, devi avere di più di questo. Primeiro, amá-los. Segundo, tem que ter muita paciência. Prima devi amare molto questo gruppo e poi devi avere pazienza. Aqui no Brasil, pesquisas provam que um trabalho com juventude começa a dar os seus frutos com 2 anos e meio, 3 anos que a pessoa está na mesma posição. Até lá, quase não aparece fruto nenhum. Guarda, hanno fatto una ricerca qua in Brasile che una persona in questa posizione come leader dei giovani apparirà solo dopo 2 o 3 anni nella stessa posizione, cioè facendo la stessa cosa per 2 o 3 anni. Fino ad allora non si vedono i frutti, solo dopo del tempo facendo la stessa cosa potrai vedere alcuni frutti. E, infelizmente, uma outra pesquisa no Brasil feita nas igrejas mostrou que o tempo médio que um líder de adolescente ou de jovens fica é de 2 anos e meio. Ou seja, quando eles vão começar a ver os frutos, eles ou saem ou pedem para sair. E quindi un'altra ricerca dice che invece queste persone che iniziano ad essere leader negli adolescenti o piuttosto nei giovani escono prima di 3 anni, quindi dopo 2 anni, neanche 2 escono o chiedono di uscire o dicono che non sono pronti ed è proprio lì che avrebbero incominciato a portare molto frutto. Então, amor, paciência e a terceira e última coisa que eu vejo que essa pessoa precisa ter é contextualização. Quindi amore, molta pazienza. La terza cosa che credo che questa persona deve avere è la contestualizzazione. Jesus era muito relevante na sua época. Gesù era molto rilevante nel suo periodo. Eu conheço muitos líderes de adolescentes e jovens que estão respondendo pergunta que ninguém está fazendo. Io conosco molti leader di adolescenti e giovani che rispondono a delle domande che nessuno sta facendo. Então, por exemplo, o pequeno grupo para jovens ou o culto para jovens tem que responder os dilemas dos jovens. E quindi è ovvio che un culto per i giovani o anche una life group per i giovani è là per rispondere alle richieste dei ragazzi. E muitas vezes o líder de jovens faz o culto para ele e não para os jovens. E molte volte il leader dei giovani fa il gospel per se stesso e non per i ragazzi. Então, na hora de preparar um sermão para eles, por exemplo, você tem que entrar na cabeça de alguém de 18 anos de idade e pensar o que essa pessoa precisa ouvir para se manter firme com Jesus e pregar para esse grupo e não para si mesmo. Quando tu predicherai a dei ragazzi di 18 anni, tu devi pensare che cosa deve entrare nella loro testa e dire che cosa un ragazzo di 18 anni si sta domandando, che cosa vuole sapere. E non devi pregare per te, ma devi entrare nella testa di un 18enne e predicare a quell'età. Então eu percebo que amor, paciência e contextualização é o perfil muito legal para um líder de juventude e de jovens de sucesso. Quindi io vedo che l'amore, la pazienza e il sapere entrare nel contesto sono dei punti molto importanti per un leader dei giovani di successo. Isso. Amém. Isso é muito bom, né? Você vê que você faz isso na vida mesmo. Gli ho detto che è molto bravo, si vede che fa questo proprio nella vita. Allora, c'è il pastore Punto sta dizendo Lucinho for president. Sta querendo già votare in você. Gli ho detto che c'è il Punto che sta dicendo Lucinho for president. Ok, uma outra pergunta. Love Se you, esse Punto. jovem, que está mandando um bacio, Punto. Se esse jovem tem muito coração para Deus, mas a família dele não é cristã e ele é de menor de idade, qual é o conselho que você dá? Porque aqui isso acontece muito. Eles querem vir, mas os pais talvez não queiram. Vi sto facendo la domanda. Se i ragazzi sono minorenne, loro sono credenti, i genitori no, e magari i genitori non li fanno partecipare a tutto. Qual è la sua risposta a questo? Billy Graham dizia
que os cristãos serão a única Bíblia que os não cristãos lerão. Billy Graham diceva: i credenti sono l'unica Bibbia che i non credenti leggeranno. Então, o conselho que eu sempre dou para os filhos, quando os pais resistem a eles, é mostrar a mudança que Cristo tem feito na vida deles, e com isso eles começam a permitir os filhos a se envolver nas coisas de Deus. Quindi quello che io dico sempre ai ragazzi è che facciano vedere in un modo concreto che Dio ha cambiato la loro vita, quindi fargli vedere il cambiamento, perché questo è l'unico modo che convincerà i genitori che veramente sta succedendo qualcosa nella loro vita. Por exemplo, os nossos familiares não querem ouvir a gente orando em línguas. Eles ficam tocados quando nos veem lavando as vasilhas dentro de casa. Isso os toca mais e mostra mais o caráter de Jesus do que uma manifestação espiritual. Per esempio, i nostri genitori non vogliono vederci parlando in lingue tante ore in camera a pregare, vogliono vederci lavare i piatti, vogliono vederci fare delle cose molto concrete che allora li convincerà che qualcosa sta succedendo nella nostra vita. Essas mudanças pequenas do dia a dia falam mais alto do que cura, expulsar demônios, orar em línguas. Os nossos familiares querem ver que Cristo mudou nosso temperamento, mudou quem a gente é. Allora, è ovvio che guarigione, pregare in lingue, battesimo, tutto quello che volete di spirituale sia molto buono, ma i nostri genitori non saranno convinti da questo, ma saranno convinti da cose molto concrete che li faranno sapere che davvero Cristo sta agendo nella nostra vita. Até porque os nossos pais nos conhecem melhor do que qualquer um, e eles vão saber que se o filho e a filha estão mudando, tem alguma coisa boa que está acontecendo lá na igreja, e vai chegar o tempo que eles vão ser os maiores incentivadores para eles irem. E la verità è che i genitori conoscono i figli molto bene, quindi quando loro vedranno questo, loro diranno: wow, sta succedendo davvero qualcosa in quel gruppo della chiesa, e saranno loro stessi ad essere interessati nell'andare lì a vedere che cos'è. Então, conselho, sejam concretos. Il consiglio è: siate concreti. A última pergunta é: quanto é importante que o jovem tenha caráter? Porque a gente vê hoje muitos jovens falando: eu vou fazer, vou começar, e começam a servir, deixam, e fazem uma coisa. Então, come che você trabalha no carattere deles? Gli ho detto quanto è importante il carattere, molti ragazzi incominciano, poi si fermano, sono troppo pieni di entusiasmi, e gli ho detto come lavori nel loro carattere. Eu acredito que essa questão do caráter está sendo muito trabalhada agora na pandemia. Io credo che questa questione del carattere è molto lavorata qua durante la pandemia. Eu vou dar um exemplo. Ti do un esempio. Imagine que isso aqui é um muro. Immaginate che quello è un muro. E a maioria dos jovens estão em cima do muro. E la maggior parte dei giovani sono sopra il muro. Le mura. Do lado de cá está Jesus, do lado de cá o diabo. E quindi da questa parte delle mura c'è Gesù e dall'altra c'è il diavolo. E Jesus está dizendo para os jovens: desce para o meu lado, vem para cá. E Gesù sta dicendo ai ragazzi: scendi qua dalla mia parte, vieni dalla mia parte. Mas na hora que olha para o diabo está sentado no chão, quase dormindo. Ma quando guardano il diavolo è seduto per terra e si sta quasi addormentando. E Jesus dizendo: jovens, desce, vem para o meu lado, senão vocês vão morrer. E Gesù sta dicendo: ragazzi, scendete, venite dalla mia parte, potrete morire. E olha para o diabo não está nem aí. E guardano il diavolo e il diavolo è lì, tranquillo. Então um dos jovens olhou para o diabo e falou: diabo. Allora uno dei ragazzi guarda il diavolo e gli dice: senti, diavolo, Jesus está aqui me pedindo para eu descer para o lado dele, para eu ser um seguidor dele, mas você não me falou nada até agora, por quê? E dice: senti, diavolo, Gesù è qua che mi sta dicendo vieni dalla mia parte, mi sta dicendo di seguirlo, tu invece non mi dici proprio niente, perché? E o diabo diz: ô meu filho, é porque quem está em cima do muro já está comigo. E il diavolo risponde: caro figliollo, la verità è che chi è sopra le mura è già mio, mi appartiene.
Mas agora, com essa pandemia, eu estou percebendo que as pessoas estão sendo obrigadas a descer para o muro, seja do lado de lá, seja do lado de cá. Ma quello che sto vedendo è che durante la pandemia le persone sono obbligate a scendere da queste mura, o da questa parte o da quest'altra. Aí da Itália, pessoas me chamaram, pessoas ateias me chamaram e disseram: Lucinho, você acha que é Deus que está trabalhando por trás desse vírus? E eu disse: com certeza. Proprio lì dall'Italia qualcuno mi ha chiamato e mi ha detto: Lucinho, tu credi che sia Dio che stia lavorando dietro a questo virus? E io gli ho risposto: certamente. Ou seja, o nosso caráter está sendo trabalhado, porque eu creio que a partir de agora, quem é seguidor real de Jesus vai seguir Jesus de verdade, e quem não é, também vai se entregar ao que é ruim de vez. Perché io credo che da questo momento in poi chi sarà un seguace di Gesù sarà un seguace vero, e chi non lo sarà da una volta per tutte. Credo che saranno radicali. Em cima do muro, acabou. La verità è che credo che adesso il tempo di essere sopra le mura sia completamente finito. Temos que tomar uma decisão. Dobbiamo assolutamente prendere una decisione. Então, como a gente tem alguns minutos, vou fazer mais uma. Detto che come abbiamo dei minuti, faccio l'ultima domanda. Un ragazzo che vuole servire Dio, uma pessoa que quer servir a Deus, qual é o conselho que você dá para esse jovem? Ele quer servir, você dá um conselho dele se preparar numa escola para servir, ou se ele servir ali na igreja dele mesmo? Sto dicendo, una persona che ha una chiamata vuole servire Dio a tutti i costi. Qual è il tuo consiglio? Che si prepari, vada a una scuola, o sia nella propria chiesa ad essere allenato? Lionel Messi e Cristiano Ronaldo não começaram jogando nos times que eles estão. Eles jogaram primeiro em times pequenos. Allora, Messi e Ronaldo, Cristiano Ronaldo, non hanno incominciato giocando in grandi squadre, hanno incominciato in delle squadre molto piccole. Então, o meu conselho sempre para qualquer jovem que quer servir a Deus é: mostre seu valor na igreja local. Quindi il mio consiglio per qualsiasi ragazzo o ragazza che voglia servire Dio è: fai vedere il tuo valore nella tua chiesa locale. E quando ele sentir que Deus está pedindo que ele dê um outro passo, converse com seu líder para que o líder o acompanhe nesse próximo passo, como, por exemplo, estudar teologia ou ir para missões. E quando invece sei stato fedele lì a casa tua e pensi che devi dare un secondo passo, chiedi al tuo leader di guidarti in questo passo per vedere se devi fare qualsiasi altra cosa o fare una scuola o studiare teologia. Fatti seguire da lui o da lei. Então, não se envie, seja enviado. Quindi il principio è che tu non devi inviare te stesso, devi essere inviato. Isso è molto de Deus aí, hein? Eu ho detto che questa è una parola molto, molto importante, porque às vezes muitos falam: eu quero ir, tem esse mito dos Estados Unidos também, né? Vou para lá, que ali eu vou ser, aqui eu não sou nada, ali eu vou ser Deus. E na realidade non è assim. Vi sto dicendo che anche da noi c'è il mito anche dell'America. Vado lì perché pensi, nella tua chiesa locale non fai niente, però pensi che se vai in America, in una grande scuola, diventerai il mezzo Dio. Não, é provar o valor na igreja local. Todo mundo começa na igreja e todo mundo um dia vai acabar na igreja. Não, os ministérios individuais não são maiores do que a igreja local. Quindi tutti incominceranno nella chiesa e tutti un giorno finiranno nella chiesa. Nessun ministero individuale può essere più grande della chiesa locale. A igreja local é a esperança do mundo. Perché la chiesa locale è la speranza del mondo. Então, se você tiver, por exemplo, você vê que você mesmo, né, faz algumas coisas com Loucos para Jesus, mas você está sempre debaixo de uma igreja local. Fala disso para a gente. Gli sto dicendo, anche tu hai comunque questo ministero che porta in tutto il Brasile, Pazzi per Gesù, eccetera, però è sempre sotto una chiesa locale. Gli ho detto di parlarci di questo. Eu nunca me desliguei da igreja, por mais que eu tivesse convites para ir para as nações e para o Brasil inteiro. Io non mi sono mai staccato dalla chiesa, anche se ho avuto inviti per andare in tutto il Brasile, in tutte le nazioni.
Pelo contrário, o melhor horário da semana e que eu mais recebo convites para pregar, que é o sábado à noite, eu estou sempre na minha igreja, porque eu cuido dos adolescentes e jovens da minha igreja e eu não... Sabato sera io non prendo mai impegni perché è il giorno che io curo i nostri giovani, i nostri adolescenti e io non ho nessun tipo di stipendio per fare questo. E uma palavra para aqueles que se sentem muito jovens ou muito velhos. E una parola per coloro che si sentono molto giovani o molto vecchi. Paulo disse para Timóteo: ninguém te despreze por você ser jovem, Timóteo. Paolo ha detto a Timoteo, che nessuno ti disprezzi solo perché sei giovane. Você é muito jovem, fica tranquilo que uma hora as pessoas vão acreditar no seu potencial. In poche parole gli stava dicendo: se tu sei molto giovane, stai tranquillo perché prima o poi qualcuno crederà nel tuo potenziale. E se você está ficando mais velho, como eu, lembra de Moisés, que Deus começou a obra dele na vida de Moisés aos 80 anos. Se invece stai diventando un po' più vecchiotto come me, ricordati invece di Mosè, che Dio ha incominciato il suo ministero quando aveva 80 anni. Eu conheço jovens de 60 anos e velhos de 15. Io conosco dei giovani di 60 anni e dei vecchi di 15. Meu espírito é de um menino. Il mio spirito è di un ragazzino. E eu vou assim até o fim. E io sono certo che andrò così fino alla fine. Cara, é muito verdade isso, é muito verdade. Tem gente que, né, que é velho e fica velho de 15 anos. Vedete, è molto vero questo. C'è gente che veramente è vecchia con 15 anni, non è una questione di età. Nós estendemos ou diminuímos o prazo de validade do uso que Deus vai ter de nós. La verità è che siamo noi che estenderemo o diminuiremo la nostra validità in accordo con quello che Dio ha per noi. Então é melhor estender. E quindi è meglio che noi estendiamo la nostra validità. Explica isso que você acabou de falar. Spiega che cosa vuol dire estendere. Sim, você vai dizer o tanto que Deus vai poder te usar com a sua disponibilidade. Se você disser, para mim deu. Mas se você disser, Deus pode me usar mais, ele vai te usar o quanto você permitir. Deus não vai violar ninguém. Gli ho detto di spiegare questa ultima frase che era molto interessante. Lui ha detto: la verità è che Dio ti userà fino a quando tu gli dici Signore puoi usarmi, perché Dio non violenterà nessuno. Quando tu dirai basta, allora per Dio sarà basta, ma se tu invece gli dici usami sempre, allora lui ti userà perché non violenterà nessuno. Wow, muito boa essa palavra. Aqui tem várias pessoas falando que o pastor Julinho, que é o nosso, você lembra dele, né? O pastor do louvor e tal, que ele tá nessa aí de estender. Ele é mais jovem que muito jovem, é verdade. Toca no palco e dá de 10-0 na meninada. Ele é muito lindo. Estou com muita saudade de vocês todos aí. Lui è molto bello. Ho molta nostalgia di voi tutti. E eu quero que todo mundo saiba que eu e a minha mulher e a minha família, nós choramos muito pela Itália esses dias. Choramos muito. Che possiate sapere che io, mia moglie e i miei figli abbiamo letteralmente pianto veramente tanto per l'Italia. Muito. Abbiamo davvero pianto tanto per l'Italia. Muito. O amor que nós temos por vocês é muito grande e a gente sofreu como se fosse italiano. L'amore che abbiamo per voi è veramente grande, abbiamo sofferto come se vocês são muito lindos. E a gente está aí orando pelo Brasil também. Sim. E a gente ficou muito triste. Não tem palavras para dizer. Ed era proprio triste, non abbiamo parole per dirvi quanto ci siamo intristiti quando stavate vivendo quello. Eu tenho uma bandeira da Itália, a gente punha a mão na bandeira e orava pela Itália. Io ho una bandiera dell'Italia, imponevamo le nostre mani sulla bandiera e pregavamo per l'Italia. Você é chamado, hein, meu amigo? Vai ter que vir servir Deus aqui com a gente mais. Amém. Com certeza, é um sonho. Eu e a minha esposa dizemos, quando a gente brinca sobre mudar do Brasil, a gente nunca fala Estados Unidos, nunca fala Israel. Um lugar que a gente pensa assim
é a Itália, porque a gente tem um amor muito grande. Abbiamo proprio un amore enorme. Io e mia moglie, quando pensiamo, che ne so, un giorno magari andiamo via dal Brasile, non pensiamo mai agli Stati Uniti, ma a Israele, da nessun'altra parte, pensiamo all'Italia perché abbiamo un amore molto grande per l'Italia. Então vai estar com a gente na escola missionária, formando jovens para mandar para as nações. Amém, amém. Vi ho detto che sarà con noi nella scuola missionaria formando i ragazzi perché vadano nelle nazioni. Contiamo su di te. Amém. Querido, muito, muito obrigado. Foi muito boa essa live. Nós vamos salvar, mandar para todo mundo. Tem muita sabedoria no teu ministério. Vi sto dicendo che è stata meravigliosa questa live. La salveremo, manderemo a tanti perché c'è molta saggezza e molta esperienza nella vita del pastore Lucinho. Quindi ti mandiamo un bacio. Todos nós da Itália, aqui vocês têm uma casa, lembrem-se, assim que acabar a pandemia, você já bota ali para vir visitar a gente, vamos organizar, tá bom? Nós vamos sim. Um beijo para toda a família Sabaoth. Tá mandando um beijo para toda a família Sabaoth, Julinho, Punta. Para todos que nos receberam aí. Tutti voi che ci avete ricevuto. Para você, querida pastora. Anche a te, pastora.